Se alguém tivesse o mínimo de bom senso, teria argumentado que se a Rhea tivesse se dado ao trabalho de ler o contrato, ela jamais teria casado com o Rei Alpha. Mas, por outro lado, se o Rei Alpha não tivesse sido tão cuidadoso em cobrir a própria metade com a mão, enquanto ela assinava a dela, ela talvez o tivesse lido. Então, realmente, pensando bem, toda essa confusão era culpa dele. Cada pedacinho dela, o casamento, o ano, o quarto que ele construiu ao lado do dela, e jurou ser apenas para armazenamento. Rhea SGE passou a vida inteira lendo as coisas que ninguém mais se importava em olhar. A posição das orelhas de um cão, meio batimento cardíaco antes de disparar. Uma mentira escondida no canto da boca de um homem, como uma migalha que ele se esqueceu de varrer. Ela era, por vocação e temperamento, a pessoa mais atenta do Palácio de Inverno. E na manhã mais fria de sua vida, ela assinou 1 ano de sua existência sem ler uma única palavra. O Salão dos Livros de Registro não foi construído para o calor, foi construído para a aritmética, que é algo mais frio, e ele retinha o frio como um poço retém água. Rhea estava ali, em pé sobre a pedra negra, com as mãos cruzadas na frente do corpo, contando as maneiras pelas quais iria perder. Seu pai morrera devendo 400 coroas a um homem chamado Gavin Thorle. Ele também morrera devendo-lhe um pedido de desculpas, mas essa dívida tinha passado despercebida no livro, e assim passou despercebida no salão. Thorle não viria antes do meio-dia. Ele chegou 1 hora mais cedo, o que lhe disse tudo sobre como amanhã iria correr. Ele entrou sacudindo a neve dos ombros como alguém chegando para um jantar que estava ansiosamente esperando. E ele sorriu para ela do outro lado da sala com a paciência particular de quem já foi informado que venceu. Senhora S.G., disse ele, você parece bem. Eu pareço com frio. Você não sentirá frio em Thorough Hollow. Mantemos as lareiras acesas. Aí estava. Não uma ameaça, pois ameaças vêm de homens que podem ser recusados. Simplesmente uma descrição de seu futuro, oferecida da maneira como se descreve o tempo. O mordomo chamou o livro de registro. Sable Marrow, que devia ter uns 90 anos se era que um dia chegou lá, seca como uma flor prensada, leu a soma em voz alta, sem espaço para sentimentos. 400 coroas contra o espólio de Rhea SGE, falecida. O espólio consiste em uma casa condenada, 9 cães, propriedade da coroa e uma filha sem par, de corpo são, 26 anos de idade. Ouvir a própria vida ser lida como o último item de uma lista de coisas que um homem pode levar em vez de dinheiro faz algo com a espinha que nenhuma preparação pode impedir. A dívida permanece, disse Sable Marrow. O devedor tem alguma defesa? Rhea abriu a boca. Não havia nada nela. Ela tem um marido, disse uma voz da porta. Todas as cabeças no salão se viraram. Rhea virou por último, porque ela já conhecia a voz, e conhecê-la não ajudou. O rei Alpha Toric Vane desceu pelo salão dos livros de registro sem pressa. Ele não era um homem bonito, no sentido que as baladas gostam. Era alto e magro e implacável, e vestia o frio da maneira como outros homens vestem um casaco, como se ele tivesse se acostumado a ele há muito tempo e não esperasse mais alívio. Ela o vira talvez 5 vezes na vida, sempre dos canis, sempre à distância, sempre se afastando. Ele não olhou para Thor, ele olhou para o livro de registro. Leia de novo, disse ele. Sable Marrow leu de novo. Ele ouviu tudo de costas, e quando ela chegou à parte sobre a filha, sem par, de corpo são, ele não demonstrou reação alguma. Rhea, que passara a vida lendo homens, descobriu que não conseguia ler a ele. Havia simplesmente nada na superfície para ler. Majestade, disse Thorle. Seu sorriso estava rígido nas bordas. A reivindicação é legal. É. Thoric Vane finalmente virou a cabeça. É também nula, se ela for casada antes de ser executada. É a lei em que você está se apoiando. Ela tem 2 pontas. Você só precisou de uma. O coração de Rhea fazia algo violento e estúpido contra suas costelas. Com quem? Disse Thorle cuidadosamente. Ela é casada comigo? Disse o rei. O salão não ofegou. Não era esse tipo de sala. Tornou-se completamente, profissionalmente silencioso,
da maneira como uma sala de escriturários fica silenciosa quando percebem que terão que escrever algo. Ele veio ficar do outro lado da mesa, perto o suficiente para que ela pudesse ver a neve derretendo em seu cabelo escuro. Perto o suficiente para que ela pudesse cheirá-lo, o que era pior, porque ele cheirava a ferro frio e cedro, e nada de um homem fazendo algo impulsivo. 1 ano, disse ele a ela em voz baixa, como se a sala não estivesse lá. Até o dia. É um acordo, não um casamento. No final, você sai deste palácio com sua dívida queimada, seu nome, o seu, e ouro suficiente para manter aqueles 9 cães, com carne, até que morram de velhice. Ele fez uma pausa. Eu preciso de uma esposa por lei. Você precisa não ser vendida. Podemos ser úteis, uma à outra por 1 ano, e depois nunca mais pensar uma na outra. Ela deveria ter perguntado por quê. Ela pensaria nisso depois, repetidas vezes, pelo resto de sua vida. Ela deveria ter perguntado por que ela. Mas Thor estava a 2 metros de distância, com o casaco ainda molhado, e as lareiras em Thorough Hollow eram mantidas muito altas. E ela tinha 26 anos, e nunca em sua vida fora a coisa que alguém escolheu. Onde eu assino? Disse ela. Sable Marrow colocou o contrato sobre a mesa. Eram 2 páginas ligadas na lombada. A página da esquerda era dela. A página da direita era dele. Sua mão estava firme, do que ela se orgulhou e se envergonharia depois. Então o rei pegou a caneta e puxou o contrato para si, e colocou a mão esquerda plana sobre sua própria metade enquanto assinava com a direita. Ele não olhou para cima. Ele não explicou. Simplesmente cobriu as palavras com a palma da mão, como um homem cobre uma ferida que não quer que seja examinada, e escreveu seu nome onde ela não podia ver o que estava concordando. E Raina SGE, que passara a vida lendo tudo, viu a única página no mundo que importava desaparecer sob uma mão. Ela acordou na manhã seguinte em uma cama macia demais, em um quarto quente demais, casada. Por um momento ela ficou muito quieta e deixou o teto ser estranho acima dela. Era pintado. Alguém tinha tido o trabalho de pintar um teto que ninguém olharia, exceto uma pessoa deitada de costas, se perguntando o que tinha feito. 9 cães, suas mãos sob o queixo. 9 cães, e seu nome de volta, e 1 ano de sua vida. Parecera aritmética ontem. Não parecia aritmética agora. Havia uma bandeja ao lado da cama, pão e manteiga, e um ovo cozido, e um pequeno cartão dobrado que dizia, em uma letra que ela não reconhecia, que o rei Alfa a receberia ao meio-dia. Ela se vestiu e saiu da porta no tempo que leva para amarrar mal uma bota, e foi procurar por Sable Marrow. Encontrou-a no salão dos livros de registro, sozinha, arquivando o dia de ontem como se fosse qualquer outra terça-feira. Quero ler o contrato, disse Raina. A velha mordoma não olhou para cima. Você assinou o contrato. Eu assinei metade dele. Você assinou tudo o que lhe diz respeito. Não é a mesma coisa. E você sabe que não é. Ou você olharia para mim enquanto diz isso. Sable Marrow olhou para ela. Seus olhos eram pálidos e muito cansados, e havia algo neles que Rhea não conseguia nomear. E isso a perturbava muito, porque Rhea sempre conseguia nomear as coisas. Os termos que a ligam, disse a mordoma, são estes. 1 ano terminando no último dia do jejum de inverno, você será sua esposa aos olhos da corte, da lei e da grande corte em particular. Você comparecerá onde ele comparecer. Ao final do ano, o casamento se dissolve sem culpa, sem escândalo e sem qualquer reivindicação de uma parte sobre a outra. Sua dívida já está queimada. Eu mesma a queimei ao amanhecer. E gostei disso mais do que gostei de qualquer coisa em algum tempo. E os termos dele são dele. Ele é meu marido por 1 ano, disse Sable. Ele é sua circunstância. Rhena ficou no salão frio e sentiu o chão de seu entendimento ceder 1 grau. Por que eu? Disse ela. E a mordoma, que respondia a cada pergunta naquela manhã sem hesitar, hesitou. Durou menos que um batimento cardíaco. Rhena o pegou de qualquer maneira, porque pegar coisas era tudo o que ela era. Pergunte a ele, disse Sable Marrow e voltou para seu arquivamento. O encontro do meio-dia durou o tempo de uma curta caminhada. Ele ficou em pé o tempo todo. Ele lhe disse, em ordem, que ela manteria seus aposentos e ele manteria os dele,
que ela deveria ser vista à mesa de inverno 3 noites em 7, que ela não deveria ir além da parede leste sozinha e que a corte cinza estaria observando-a em busca de qualquer sinal de que o casamento não era real. É real? Ela perguntou. É legal, disse ele. É o que precisa ser. Não é o que eu perguntei. Ele olhou para ela adequadamente pela primeira vez desde o salão. E por um momento estranho e suspenso, Raina teve a distinta impressão de um homem parado atrás de uma porta que não tinha intenção de abrir, ouvindo muito cuidadosamente alguém bater. Não, disse ele. Não é. Ela deveria ter se sentido aliviada. Ela catalogou com alguma irritação que não se sentiu. Passou a tarde passeando pelo palácio porque não conseguia sentar e porque uma rastreadora de cheiros que não consegue andar está prestes a roer seus próprios pensamentos. A ala leste estava quieta. 6 aposentos eram a terceira porta ao longo de um corredor de 6, e ela já passara pelas outras 2 vezes antes de notar a quarta. Era mais nova que as outras. A madeira não estava envelhecida. As dobradiças estavam brilhantes e entalhadas acima da verga em letras inconfundivelmente novas. Cortada em madeira nova por alguém que levou seu tempo com isso, estava uma palavra. Era o nome dela. Ela ficou naquele corredor por um longo, longo tempo, porque o casamento tinha um dia de idade e a inscrição não. Ellie não explicou a porta porque ela não perguntou sobre ela, porque ela passara 9 anos aprendendo que a maneira mais rápida de fazer uma coisa desaparecer é perguntar a um homem cuidadoso sobre ela diretamente. Então, em vez disso, ela observou. Ela o observou por uma semana. Era a única maneira que ela sabia de estar em qualquer lugar. E era, disse ela a si mesma, simplesmente prudência. Uma mulher casada com um estranho, por razões que o estranho não declara, é uma mulher que deveria saber onde o estranho guarda suas facas. O que ela descobriu foi isto. Ele se levantava antes do palácio. Comia em pé. Não bebia. Trabalhava nas contas de grãos ele mesmo, em vez de entregá-las a um escriba. E quando os números saíam errados, ele não gritava. Ele simplesmente recomeçava do topo, o que assustava seus mordomos consideravelmente, mais do que um grito teria assustado. Ellie não era charmoso. Essa era a coisa em que ela ficava travando. Todo homem poderoso que ela já conhecera fora charmoso, pois o charme é a ferramenta mais barata da caixa, e os homens mais poderosos compram as ferramentas baratas primeiro. Torek Vane não tinha charme algum. Ellie tinha precisão. Ele olhava para uma coisa, e a nomeava corretamente, e depois lidava com ela. E o efeito de estar do lado receptor disso não era agradável exatamente, mas não era nada. Na quarta noite, ela o encontrou nos canis. Ela não deveria estar lá. Reinhas não limpavam os canis, e ela estava ciente, de forma distante, que tecnicamente era uma rainha, da maneira como se está ciente de que tecnicamente se morrerá um dia. Você está usando seda em um canil, observou ele da porta. Estou ciente de que os cães não se importam. Os cães, disse Rina, são os únicos neste palácio que não se importam. Ela o ouviu entrar. Ela não olhou para cima. A velha garota em seu joelho, Hessa, bateu a cauda 2 vezes ao som dele, o que foi a única informação útil que Hannah coletou durante toda a semana, porque Hessa havia mordido 3 lordes e um bispo. Seu mordomo não me mostra meu próprio contrato, disse ela. Não. Ela se endireitou, então com palha nas mãos, e olhou para ele através do curral e o deixou ver exatamente o que pensava disso. Ele aceitou sem hesitar. Ele tinha um jeito de receber raiva que era quase reconfortante. Ele simplesmente ficava ali e deixava que fosse verdade. Os quartéis leste estão com falta de carvão, disse ele em vez disso. 9 toneladas requisitadas, 2 entregues. Isso tem acontecido por 3 invernos, e eu não consigo encontrar onde vai. Porque todo homem que eu mando procurar é um homem que o ladrão já conhece e espera. Rhea ficou muito parada. Por que você está me dizendo isso? Porque ninguém neste palácio conhece seu rosto ainda, disse ele. E por que você passou 9 anos sendo capaz de dizer qual dos 400 cães desceu por um corredor, e eu não acredito que essa habilidade se desligue quando o animal é um homem. Ela o encarou. Você não tem autoridade aqui, ele continuou. Perfeitamente nivelado. Então estou lhe dando alguma. A partir desta manhã,
Você pode ir a qualquer lugar neste palácio, abrir qualquer coisa que não esteja trancada e questionar qualquer um abaixo do posto de duque. E se alguém objetar, pode falar comigo e eu vou gostar disso. O mundo inclinou ligeiramente. Por quê? Disse ela. E pela segunda vez em sua vida, ela viu Thorik Vane parado atrás de uma porta e ouvindo alguém bater. Porque você é a única pessoa aqui que nunca quis nada de mim, disse ele e saiu. Ela não dormiu naquela noite. Deitou-se na cama quente demais sob o teto pintado e revirou-o e revirou-o e não obteve nada e eventualmente o som começou. Veio pela parede leste. Uma batida lenta e paciente e sem pressa. Alguém estava pregando pregos. Alguém estava pregando pregos por 1 hora no meio da noite do outro lado da parede de seu quarto, no quarto com seu nome acima da porta. Ela saiu para o corredor de camisola, com o coração batendo forte. A quarta porta tinha uma fechadura, uma nova, latão brilhante, sem mancha, nem um arranhão na placa. Ela colocou a mão plana na madeira, e a madeira estava quente porque havia uma lareira acesa dentro de um quarto que deveria estar vazio. E ela captou fraco, sob o cheiro de pinho novo, o cheiro de um estranho. Serragem e piche e suor de trabalhador. Não o rei. Alguém mais estava lá dentro com ele. Alguém com as mãos atrás da porta, muito perto. A martelada parou. Ninguém atendeu à porta. E ela não bateu novamente. Essa foi a coisa a que ela voltaria depois, quando houvesse tempo para ser honesta sobre isso. Ela ficou em um corredor frio com a mão sobre madeira quente e algo do outro lado dele prendendo a respiração. E ela escolheu não bater, porque alguma parte dela já entendera que o que quer que estivesse atrás daquela porta lhe custaria, e ela ainda não estava pronta para pagar. Ela voltou para a cama. Ela não dormiu. Pela manhã, ela foi caçar carvão, o que foi mais fácil. Levou-lhe 6 dias. Ela não o fez da maneira que os homens do rei fizeram, que foi perguntando a pessoas que estavam ensaiando suas respostas por 3 invernos. Ela o fez da maneira que teria rastreado um cervo aleijado através da neve da primavera, o que quer dizer, ela parou de procurar o animal e começou a procurar o que o animal não conseguia deixar de deixar para trás. Carvão deixa poeira e poeira assenta nas solas das botas. Botas andam por corredores. No 4º dia, ela tinha uma rota. No 5º, ela tinha uma noite. No 6º, ela ficou no escuro na boca do pátio de carvão, com o vento vindo da parede norte como uma faca. E ela viu 2 carrinhos saírem por um portão que não deveria abrir. E ela memorizou o rosto do homem que o abriu. E ela foi contar ao rei. Ele ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. 6 dias, disse ele. Sim, tenho tido homens adultos nisso por 3 anos. Seus homens adultos, disse Rhea, estavam perguntando. Perguntar é como você diz a um ladrão que está vindo. Algo aconteceu no canto da sua boca. Não foi um sorriso. Foi o fantasma do lugar. Um sorriso poderia um dia ser construído se alguém se desse ao trabalho de colocar os alicerces. Venha comigo, disse ele. Ela pensou que ele queria dizer ao pátio de carvão. Ele queria dizer aos quartéis leste, no fim frio da tarde, onde 300 homens estavam em guarda em casacos que tinham sido remendados tantas vezes que havia mais linha do que pano neles, e onde as brasas estavam frias há 2 invernos, e ninguém lá em cima se dera ao trabalho de ir olhar. Ele andou por todo o comprimento. Ele não fez um discurso. Ela foi a cada braseiro e colocou a mão na cinza e a encontrou fria. E ele fez isso 30 vezes. E pela 10ª, os homens pararam de saudar e começaram simplesmente a observá-lo, o que era pior e melhor ao mesmo tempo. Rhea andou atrás dele e o observou fazer isso e sentiu algo em seu peito virar como uma pedra em um rio. Você poderia ter mandado um escriba, disse ela quando estavam fora, sob o arco, e o vento os pegou novamente. Mandei escribas por 3 anos. Você poderia ter mandado mais um. Sim, concordou ele. E, em mais 3 anos, haveria mais linha do que pano neste reino. E eu ainda estaria quente. E eu ainda seria capaz de me dizer que não sabia. Ele olhou para o pátio. Não saber é a única coisa que um rei não pode ser. Alguém me disse isso uma vez, e eu nunca pude largar. Quem disse?
Alguém que estava muito bravo comigo, disse ele. E correto. Eles ficaram ali no frio. E então Raina fez a coisa mais estúpida que fizera desde assinar seu nome sem lê-lo, que foi abrir a boca enquanto sua guarda estava baixa. Por que eu? Disse ela. Não porque, uma esposa. Por que eu? Você tinha 400 mulheres neste reino que teriam assinado qualquer coisa que você colocasse na frente delas e teriam sido gratas pela tinta. Sim. Então ele não respondeu por um longo momento. Diga a verdade primeiro, disse ele, e eu a igualo. Ela poderia ter recusado. Ela pensaria em recusar pelo resto de sua vida. Ninguém me segura, disse Raina. Saiu plano e rápido, da maneira que algo sai quando ficou atrás dos dentes por 20 anos, esperando uma porta se abrir. Minha mãe me deixou com meu pai. Meu pai me deixou com os cães. Os cães são as únicas criaturas que já voltaram. E voltaram porque eu os alimentei. E eu não sou tonta o suficiente para chamar isso de ser mantida. Ela olhava para a parede, não para ele. Então, quando um homem me diz que precisa de mim por 1 ano, e não um dia a mais, eu o entendo perfeitamente. Isso não é crueldade. É a única oferta que alguém já me fez que foi honesta sobre seu próprio fim. O vento cruzou o pátio. Aí, disse ela, está a verdade. Iguale. Thorik Vane ficou em silêncio por tanto tempo que ela começou a pensar que ele não o faria. Eu nunca fui querida antes de ser útil, disse ele. Ela virou a cabeça. Não pelo meu pai que queria um herdeiro. Não pela corte cinza que quer uma assinatura. Não por nenhuma mulher trazida a este palácio em 9 anos. Todas elas charmosas e todas enviadas. Ela estava olhando para a frente, exatamente como ela estivera. Fui extremamente cuidadosa a vida inteira para ser valiosa, porque o dia em que não for valiosa é o dia em que descobrirei quantas delas estavam ali apenas pela aritmética, e eu prefiro não descobrir. Ele fez uma pausa. Então eu não deixo ninguém chegar perto o suficiente para fazer a soma. Ele disse isso da maneira que lia as contas de grãos. Nenhuma autocomiseração em lugar algum, apenas o número nomeado corretamente. É por isso que você, disse ele, você nunca quis nada de mim. Você queria seus cães e seu nome e ser deixada em paz. E quando lhe ofereci uma coroa, você olhou para ela como se fosse uma dívida com melhores maneiras. Agora ele a olhou. Você sabe o quão reconfortante isso é? Rhea não conseguia falar. Então somos 2 pessoas que nunca foram mantidas, disse ele. É só isso. Não é um romance. É uma condição compartilhada, como uma claudicação. E então Ressa começou a gritar. Não era um latido. Rhea ouvira todos os sons que aquele animal podia fazer em 9 anos. E este não era um deles. Veio dos canis, agudo e rasgado, e Raina estava se movendo antes de terminar de ouvi-lo. O portão do canil estava aberto. Essa foi a primeira coisa errada. A segunda coisa errada foi o cheiro, e o cheiro era óleo. Volte, disse ela. Thorik Vane não voltou. Ele passou por ela. Ele passou pelo portão antes dela, para um canil em chamas com 3 homens dentro que não esperavam o rei. E Rhina entendeu em um instante horrível e limpo que eles nunca tinham estado atrás dele. Eles estavam atrás dos cães. Eles estavam atrás dela, e ele sabia disso, e entrou primeiro de qualquer maneira. O primeiro homem atacou. Thorik o pegou no ombro e o jogou contra a parede. O segundo veio para Raina Low com uma faca de gancho, e ela fez o que fizera com todo animal em pânico que já tentara abri-la, que foi lhe dar o antebraço em vez da garganta, e quebrar a articulação que estava alcançando. O terceiro correu. E quando a fumaça clareou, e a água veio, e os homens foram arrastados, Rhea ficou em 15 centímetros de cinzas com a manga escura até o cotovelo e olhou para o rei Alfa, que entrara desarmado em um fogo, para ficar na frente dela. Você entrou primeiro, disse ela. Sua voz tinha ficado estranha. Sim, eles não estavam atrás de você. Você sabia disso? Sim. Então por quê? Thorik Vane a olhou com o cabelo cheio de cinzas e algo finalmente se rachou gravemente na superfície plana de seu rosto. Porque você é minha por 1 ano, disse ele. E eu gostaria que o ano fosse completo. E ele se virou e saiu do canil, deixando-a ali, com o coração batendo como um martelo. E atrás de todos eles,
9 cães vivos, e o mundo inteiro se reorganizando silenciosamente em uma forma que ela não reconhecia e não conseguia ler. O casaco estava nas costas da cadeira. Ele o tirara para ter o ombro enfaixado e não o colocara de volta. E ele pendia ali no quarto baixo com o fogo aceso. E no bolso, claramente, inconfundivelmente, pendurado para fora como um desafio, havia uma chave. Sem mancha, nem um arranhão na placa. Rhea SGE ficou a 1,5 metros dela e não a pegou. Ela pensou sobre isso. Pensou nisso com uma minúcia que a assustou, parada perfeitamente quieta, com as mãos ao lado do corpo e o fogo estalando, e catalogou todas as razões pelas quais ela tinha direito àquela chave. Ela era sua esposa. Era o nome dela acima da porta. Ela fora mentida 2 vezes sobre isso, uma vez por silêncio, que é o pior tipo. Ela poderia abri-la no tempo que leva para respirar e saber tudo, e ela saberia disso como uma ladra. Ela se virou e saiu do quarto e fechou a porta atrás de si, e estava tão zangada consigo mesma que foi até os canis e limpou todos os currais do lugar com o braço ferido, e não parou até que suas mãos estivessem tremendo, porque ela queria deixar a chave onde estava. Essa foi a parte, não que ela tivesse resistido, mas que não a quis o suficiente. Em algum lugar nas últimas semanas, sem sua permissão, a verdade sobre aquele quarto deixou de ser algo que ela estava caçando e começou a ser algo que ela temia. E a diferença entre os dois é a diferença entre uma mulher investigando um homem. Ela ainda segurava a pá quando Ylva Rask a encontrou. Então é verdade, disse Ylva. Colocaram uma coroa na minha garota e ela ainda está no meio da lama. E o peito de Raina se desfez de uma vez, como se desfez com aquela voz, desde que ela tinha 14 anos e estava morrendo de fome em um fosso fora de Marugati. Ylva Rask a encontrara ali. Alvarask a alimentara e a abrigara e a colocara na frente do mestre dos canis, com uma mão em seu ombro, dizendo: esta vale o incômodo. E toda coisa boa na vida de Raina havia descido por aquela única estrada. Ela tinha 50 agora, prateada nas têmporas, quente como uma lareira, e abriu os braços na porta de um canil, e Raina foi para eles como se tivesse 14 anos novamente. Você não escreveu. Adi, censurou Ylva. Eu não sabia o que escrever. Casada, disse Ylva, segurando-a à distância, examinando-a como sempre a examinara, minuciosamente e bondosamente e sem pedir permissão. Casada com aquele homem. É um acordo. É sempre um acordo, querida. É o que eles chamam, enquanto eles conseguem o que querem. Ela afastou uma mecha de cabelo de rena. E quando o ano acabar, então termina. E você vai deixar. Rena não respondeu, e Ylva viu-o não responder, porque Ylva sempre vira tudo. Oh, disse ela suavemente. Oh, minha garota, não. Eu não disse uma palavra. Você está dizendo com o rosto. Alva riu e a puxou para o banco perto da porta. E elas sentaram na escuridão quente dos animais, e por 1 hora foi a melhor hora que Rena teve em 1 mês. Ylva perguntou sobre os cães. Ylva perguntou sobre o braço dela. Alva perguntou com enorme gentileza se ele era gentil com ela, e Rena descobriu que não tinha uma palavra para o que ele era. E então, no final, quando elas se levantaram, Ylva disse levemente, tirando palha da saia: dizem que ele tem construído algo ao lado de seus aposentos. Rhea ficou perfeitamente parada. Armazenamento, disse ela. Nas primeiras horas da noite, Ylva sorriu. Querida, eu conheço essa família há 30 anos. Os Vens não constroem armazenamento. Ela apertou a mão dela. Você olhou? Não. Por que não? E Raina SGE, que podia dizer qual dos 400 cães desceu por um corredor, ficou em frente à única mãe que ela já tivera e ouviu a si mesma dizer a frase mais verdadeira e mais assustadora de sua vida. Porque eu não quero descobrir que não é nada. Naquela noite, as contas chegaram. Ela pedira a Sable Maro os livros de grãos, com a intenção de ser útil, com a intenção de se distrair de uma porta, e ela se sentou com eles à meia-noite e leu por 2 horas. E lentamente, linha por linha, o chão saiu debaixo dela. 9 toneladas de carvão para os quartéis leste, não requisitadas, entregues, pagas de uma bolsa que não era a da coroa. Carne,
para os canis a cada semana por 2 meses, lenha para a casa de remendos, pão para os mendigos em Margate, que nem sequer era a cidade dele. E cada linha, cada uma, era assinada com a mesma mão particular. Não o selo, não a coroa, apenas uma pequena assinatura exata na margem. A maneira como um homem assina uma coisa, ele não quer que ninguém o agradeça. Ele estava alimentando seu povo desde o dia em que se casou com ela. Ele nunca disse uma palavra sobre isso. Ele ficou no frio e lhe disse que não era um romance. Era uma condição compartilhada, como uma claudicação. E então ele foi quieta e pagou o carvão com seu próprio bolso e não disse a ninguém. Rina abaixou a cabeça sobre o livro no salão vazio e não chorou porque nunca chorava e ficou ali por um longo tempo com o coração batendo errado em seu peito. A mesa de inverno era 3 noites e 7 e ela aprendeu a sobreviver. Ela aprendeu a corte cinza primeiro porque eram o perigo. Lord Halvergreve sentou-se na extremidade com as mãos macias cruzadas e a voz macia indo. E toda vez que ele perguntava sobre sua saúde, ele perguntava se ela estava grávida. E toda vez que ela dizia que estava muito bem, ele escrevia mais um dia em um calendário que guardava em algum lugar atrás de seus olhos. Ela aprendeu a ficar quieta sob isso. Ela aprendeu a deixar a mão de Toric repousar na parte inferior de suas costas enquanto entravam, e a não se apoiar nela, o que exigiu mais disciplina do que qualquer coisa que ela já fizera. Ela estava falhando nisso, e sabia que estava falhando porque parara de ser 3 noites e 7. Eram as manhãs primeiro. Ele começou a levar suas contas na pequena biblioteca em vez de seu estudo, e ela começou, sem razão. Ela estava disposta a escrever, tomando seu chá ali. Nenhum deles mencionou. Sentaram-se em extremidades opostas de uma longa mesa por 2 horas de cada vez, em silêncio completo. E era a parte mais pacífica de seu dia. E em uma manhã, ela olhou para cima e descobriu que ele já estava olhando para ela. E ele não desviou o olhar. E ela também não. Eram os cães. Em seguida, ele veio aos canis. Veio mal no começo, parado no portão como um homem na beira da água fria, e Ressa o intimidou a entrar nele, como intimidava todo mundo. E na segunda semana, ele estava sentado em um balde virado em um casaco de 200 coroas, com a cabeça de um cachorro no joelho, fazendo perguntas sérias sobre linhagens, enquanto a cinza em suas botas virava lama. Eram suas mãos que eram injustas, e ela ressentiu. Ele tinha mãos calejadas e capazes, e as usava com precisão. E ela começara a observar o que elas faziam, e era o som através da parede. 2, 3 noites por semana, a batida lenta e paciente de um homem pregando pregos no escuro. E toda vez que começava, seu corpo inteiro ficava imóvel na cama e ouvia. E toda vez que parava, ela ficava acordada no silêncio depois, sentindo como se algo tivesse sido tirado dela. Ela nunca foi à porta. Ele nunca mencionou. Sentava-se entre eles no quarto como uma terceira pessoa que ninguém apresentaria. Na última noite do 3º mês, ela parou de fingir. Ele entrou na biblioteca à meia-noite, o que ele nunca fazia, e ficou na soleira com o casaco ainda vestido e neve no cabelo, e disse: Grieve se moveu para chamar o anulamento mais cedo. Com que base? Com base em que não há criança, disse ele, e nenhum sinal dela, e nenhuma razão para acreditar que haverá. Ele não está errado. Rhea baixou o livro de registro com muito cuidado. Quanto tempo? Ele precisa da corte cinza em segundo lugar. Ele a terá até a primavera. Então temos menos do que tínhamos. O fogo moveu-se na grande, e Rainha SGE levantou-se, porque ela estivera sentada a vida inteira, enquanto outras pessoas decidiam quanto tempo ela podia ficar. Peça-me para ficar, disse ela. Thoric Vane ficou absolutamente imóvel. O quê? Você me ouviu perfeitamente. Seu coração estava batendo. Você nunca me pediu uma coisa, nem uma vez. Você me deu meu nome e meus cães e 1 ano. E você nunca me pediu nada. E eu passei 3 meses observando você não pedir. E estou cansada. Estou tão cansada. Sua voz rachou e ela deixou. Então me peça. Peça-me para ficar depois do ano. Peça-me alguma coisa, seu homem impossível, porque eu nunca na vida fui pedida. E eu gostaria de saber como soa antes que a primavera chegue e leve isso embora.
Ele atravessou o quarto. Ellie não se apressou. Ele veio como veio em tudo, reto e inabalável, e parou na frente dela, perto o suficiente para que ela tivesse que levantar o queixo. Eu não pedi, disse ele baixinho, porque o dia em que eu pedir, não poderei desdizer. E eu li nosso contrato, Rhea, cada palavra dele. Eu sei exatamente o que assinei. Então me diga o que diz. Não. Thoric, peça-me outra coisa, disse ele, e sua voz ficou rouca pela primeira vez desde que ela o conhecera, e isso a desfez completamente. Peça-me qualquer outra coisa neste mundo, e é seu. E Rhea, que nunca fora mantida, e nunca fora escolhida, e nunca pedira uma única coisa que quisesse, colocou ambas as mãos planas contra o peito dele, e sentiu seu coração batendo tão forte quanto o dela. Então fique esta noite, disse ela. Ele a beijou. Não foi nada como ela esperara. Não havia charme nisso, nem estratégia. Foi o beijo de um homem cuidadoso que ficara sem cuidado, e foi minucioso e sem pressa, e atravessou-a como um sino tocado, e suas mãos estavam em seu casaco, e as dele em seu cabelo, e os livros de registro caíram da mesa, e nenhum deles os ouviu cair. Ela passara a vida inteira sendo útil. Ninguém jamais a tocara simplesmente porque não podia parar. Ele a ergueu sem esforço, e ela se enrolou nele, e o mundo inteiro se estreitou ao calor dele e ao som que ele fez contra sua boca quando ela puxou sua camisa, baixa e destruída, e inteiramente indefesa de um homem que nunca estivera indefeso diante de ninguém. Você está? Disse ele, e não foi uma pergunta, foi uma rendição. Eu sei, disse ela, eu sei. Depois, no escuro, ela deitou com a bochecha no peito dele e ouviu o coração dele desacelerar e sentiu-o respirar. E ela estava mais feliz do que jamais estivera. E ela levantou a cabeça para olhar para ele e viu a parede acima da lareira. O calendário de inverno pendia lá. Toda a casa tinha um. Toda a casa marcava o jejum. E alguém em uma pequena e exata caligrafia havia circulado o último dia dele em tinta. O último dia. O dia deles. O dia em que terminava. Ele estava olhando para ele todas as manhãs, há 3 meses do fim da mesa, enquanto ela bebia seu chá. O vínculo se rompeu em uma noite chuvosa na degelo. E ela o matou com 4 palavras. Houve um banquete para a virada da estação, e a corte cinza veio de sua propriedade, cheirando a pele molhada e dinheiro. Lord Halvargreave beijou sua mão e perguntou suavemente sobre sua saúde. Estou muito bem, disse ela. Você parece cansada. Seus olhos eram bondosos. Essa era a coisa terrível sobre Grieve. Seus olhos eram sempre bondosos. O inverno foi difícil para todos nós. Ainda assim, a primavera está chegando, e a corte vai querer suas perguntas respondidas. A corte pode querer o que quiser. Sim, concordou ele. Essa é precisamente a dificuldade. Ela escapou dele. Escapou de todos eles para a Galeria Norte, onde o gelo estava soltando do telhado em lágrimas longas e lentas, e ela ficou ali com as mãos no corrimão frio e respirou. Thoric a encontrou porque ele sempre a encontrava. Grieve tem seu segundo, disse ele. Rhea fechou os olhos. Quando ele quiser usá-lo. Ele veio ficar ao lado dela. Ele não a tocou. Quero dizer algo e vou dizer mal. Então serei grata se você não me interromper. Você nunca é grata. Sou extremamente grata, disse Thoric. Esse é o problema. Tenho sido grata todas as manhãs por 3 meses. E nunca fui capaz de dizer em voz alta porque assinei um pedaço de papel que não me deixa. Ela se virou para olhá-lo. A máscara se fora. Ela nunca a vira sem máscara. O que estava por baixo não era um estranho, o que de alguma forma a tornava pior. Era simplesmente ele, sem a precisão, sem a superfície plana e correta, um homem de 30 e poucos anos parado no escuro úmido, com todo o rosto aberto como uma casa com as portas escancaradas. Eu não sei como ser querida, disse ele. Não tenho prática nisso. Sou muito bom em ser necessário e construir um reino inteiro com base na diferença. Ele engoliu. E então você me pediu para ficar à noite, não para assinar nada, não para consertar nada. E eu não sou o mesmo homem desde então. E eu gostaria que você soubesse que não foi nada para mim. Thoric, disse ele,
E essa foi toda a fala. Foi pior do que eu esperava. E Raina estendeu a mão e colocou a mão fria em sua bochecha. O mundo ficou branco. Não foi uma sensação. Foi uma chegada. Algo desceu pelo comprimento de seu braço e entrou em seu peito e destrancou uma porta que ela não sabia que estava nela. E do outro lado dessa porta estava ele. Todo o peso enorme e terrível que ele carregava derramando nela sem permissão. Medo, profundezas dele. Uma tristeza tão antiga que se tornara lisa como uma pedra em um rio, e sob tudo isso, correndo sob tudo, firme como um batimento cardíaco, um desejo tão paciente e tão sem esperança que a fez prender a respiração. Ele a quis por meses. Ele nunca disse isso, e construiu uma vida em torno de nunca dizer isso. E ela estava parada dentro disso agora, e era tão vasto que ela não conseguia ver as bordas. Reasge arrancou a mão. Eles se encararam no escuro, ambos tremendo. Você sentiu? Disse ele. Sua voz tinha ido a nada. Raina, você sentiu o par? A palavra estava ali. Ficou em sua boca, inteira e quente e enorme. E significava mantida. Significava ninguém sai. Significava que o ano não termina. E ela olhou para o homem que havia circulado o último dia dele, em tinta, em sua própria parede. E ela estava tão assustada que poderia ter vomitado. Foi o frio, disse ela. Tudo em seu rosto saiu. O frio, repetiu ele. Não é nada. Não era nada. Ela já estava recuando. Estamos cansados e a corte está aqui e nós dois bebemos demais. Você não bebeu o vinho. Então estou cansada, disse ela. E ela ouviu aceitar isso. Essa foi a parte que ela carregaria pelo resto de sua vida. Ele não discutiu. Ele não a acusou de mentir, embora soubesse, porque ele esteve dentro dela também. Ele simplesmente se recompôs, peça por peça, e colocou a superfície plana e correta de volta por cima. E quando falou novamente, sua voz estava perfeitamente nivelada. Claro, disse ele. Perdoe-me. Eles voltaram juntos. Ele colocou a mão na parte inferior das costas dela à porta, porque a corte cinza estava observando. E foi a coisa mais terrível que ela já sentiu. O vinho passou à meia-noite. Ela não estava pensando nisso. Ela estava pensando em um rosto de homem se apagando como uma lâmpada. O menino do mordomo passou pela galeria com a bandeja e ele a ofereceu ao rei, e Tórik estendeu a mão para a taça e o corpo inteiro de Raina se contraiu. Ela não a cheirou. Ela lhes diria depois que a cheirou e era mentira. O que ela sentiu foi o arrepio subindo em seus braços e algo na base de seu crânio gritando em uma língua mais antiga que as palavras. E ela derrubou a taça de sua mão, antes que sua mente tivesse alcançado seu braço, ela se estilhaçou nas lajes. O vinho foi pelo chão de pedra, escuro como uma ferida, e no silêncio depois, ajoelhada sobre ele, ela finalmente sentiu o cheiro, amargo e verde, e sob a fruta, fraco como um sussurro. Não toque nisso, disse ela. Thor agachou-se ao lado dela. Olhou para o vinho por um longo momento. Wolfsbane, disse ele. O suficiente para matá-la. O suficiente para matar um alfa. Concordou ele com calma. O que é uma coisa consideravelmente mais difícil, e, portanto, uma coisa consideravelmente mais cara, e, portanto, uma coisa que talvez uma dúzia de pessoas neste reino possa pagar. Ela se endireitou. Não diga nada. Ela o encarou. O quê? Não diga nada. Ele já estava sorrindo para a galeria, para os convidados. Um sorriso público fácil que ela nunca vira nele antes, e odiou instantaneamente. Há 40 nobres da corte cinza atrás dessa porta, e se eles souberem que alguém tentou me matar sob meu próprio teto esta noite, eles terão seu anulamento, assinado por Alba, e estarão certos em tê-lo. Um rei que não consegue manter veneno fora de sua própria taça não pode manter um reino. Thorik prometa-me, disse ele. E ela olhou para ele, e ela ainda estava cheia dele, ainda ressoando como um sino tocado com tudo o que sentira naquela galeria, e recusou em voz alta. E ela queria tanto lhe dar uma única coisa. Eu prometo, disse ela. Ela o seguiu dentro de uma hora. Ela não tinha orgulho disso. Ela esperou uma contagem lenta de 100, e então ela o seguiu, mantendo-se junto à parede da maneira que aprendera a se mover atrás de veados,
e ela o viu descer pela escuridão do palácio e para o arquivo sob a escada oeste. E ela ficou do lado de fora da porta com o coração batendo como um punho. E então ela a abriu. Ele estava na longa mesa, papéis por toda parte, e em suas mãos, abertos, meio lidos, havia um monte de cartas em uma caligrafia que ela teria conhecido em qualquer lugar do mundo, porque estava escrevendo para ela desde que tinha 14 anos. Cartas de Alvarez, e abaixo delas, espalhadas pela mesa à luz de lamparina, página após página de um arquivo com seu próprio nome. Thoric Vane olhou para cima. Pela primeira vez em sua vida, o homem que sempre tinha a palavra correta não tinha nenhuma. Diga alguma coisa, disse ela. Ele pousou as cartas lentamente, como um homem largando uma arma diante de alguém que não queria assustar. Sente-se, Rhea. Não me diga para sentar. Sua voz não parecia a dela. Há veneno em sua taça, e você me diz para não dizer nada. E então você desce aqui no escuro para ler cartas escritas para mim por ela. Ela estava tremendo. Então me diga o que é isso, e não me gerencie. Eu assisti você gerenciar duques por 3 meses, e saberei se você começar. Ele ficou em silêncio por um momento. Então ele empurrou o arquivo pela mesa em direção a ela. Eu tenho investigado Ylvar Rosk por 2 anos, disse ele. As palavras entraram nela e não pararam em lugar algum. Eram apenas ruído. Não significavam nada. Ela controla a Corte Cinza, disse ele, com a mesma voz de estudo. Que ela o faz há 1 década. O carvão, o grão, a carne, as lanças, tudo sai deste palácio, por portões que ela possui e volta como dinheiro que ela empresta aos homens que querem meu trono com juros, e eles não podem se mover contra mim sem ela, e ela não pode ser tocada sem prova. Ela não desviou o olhar dela uma vez, e eu não conseguia obter prova porque todo homem que eu enviava voltava com nada porque ela sempre sabia que ele estava vindo. Não, disse Rhaina. Rhea? Não. Ela tinha as mãos planas na mesa. Você me tirou de um fosso. Ela me alimentou. Ela me escreveu todo mês por 12 anos. Ela é a única pessoa neste mundo que voltou para mim. E você está aí parado me dizendo. Ela parou porque algo frio e muito quieto começara a se montar na parte de trás de sua cabeça, e estava se construindo com coisas que ela dissera em sua própria voz. Ela sempre soube que você estava vindo. Rhea ouviu a si mesma falar, e sua voz saiu plana e estranha. Você precisava de alguém perto dela, disse ela. Alguém que ela confiasse, alguém com quem você falasse. Thoric Vane não disse nada. É por isso que eu, disse Rhea. Não a dívida, não a coroa. Você precisava da garota dela. Ele segurou os olhos dela e não negou. Diga que estou errada. Eu não posso, disse ele. O chão foi embora. Ela teve que colocar uma mão na mesa. Ela estava ciente, remotamente, de sua própria respiração errada e de que o arquivo estava muito frio, e de que 3 meses de sua vida virando quietamente de cabeça para baixo atrás de seus olhos como um casaco. Cada pergunta que ele já fizera a ela. Para quem você escreveu? O que você disse a eles? De onde você veio? Quem a colocou nos canis? Quem a recomendou? Quem você agradeceu? Ela pensara que ele estava interessado. Você tem lido minhas cartas, disse ela. Você tem lido minhas cartas por 3 meses enquanto eu... Ela não conseguia dizer. Ela não diria isso em voz alta naquele quarto. Nem tudo era isso, disse ele. E pela primeira vez, sua voz rachou. Rhea, eu preciso que você ouça tudo. Nenhuma hora do que aconteceu naquela biblioteca foi. Por que você não me perguntou simplesmente? Ela se virou para ele. Se você a suspeitava, pergunte. Você é o rei. Pergunte. Porque você não teria acreditado em mim, disse Thoric Vane. E isso a parou porque era verdade. E ambos sabiam que era verdade. E era a coisa mais feia que já lhe fora dita. Você teria ido até ela, disse ele baixinho. Você teria ido até ela naquela mesma noite por lealdade, porque você é leal. É toda a arquitetura de você. E ela teria sabido em 1 hora que eu estava observando, e ela teria queimado todos os livros de registro em Margate antes do sol nascer. Ela balançou a cabeça. Eu tive uma chance em 9 anos. Eu não podia gastá-la em uma esperança. Então você me gastou, em vez disso? Sim, disse ele no início. Sim. Ela queria que ele mentisse.
Ela percebeu isso com uma espécie de horror. Ela queria que ele ficasse ali e mentisse para ela e lhe desse algo para perdoar. Leia as cartas, disse ele. Sua voz tinha ficado rouca. Não para mim. Leia suas próprias cartas, Rhea. Leia o que você disse a ela. Eu não vou. Você disse a ela os horários de carvão, disse ele. Você disse a ela as rotações de vigia. Você disse a ela qual portão estava remendado e qual não estava, porque você era uma garota orgulhosa de seu trabalho e ela era a única pessoa que perguntava como tinha sido o seu dia. Ele colocou as mãos planas na mesa. Ela não precisa de uma espiã neste palácio há uma década. Ela tem uma filha. Rhea ficou no arquivo frio e ouviu muito claramente em sua própria cabeça o som de uma voz que não era dela. Os braços de Ylva ao redor dela no fosso. Ylva acariciando seu cabelo. Ninguém segura ninguém, querida. Você vale exatamente o que é útil e não há vergonha nisso. É apenas a verdade, e a verdade é uma gentileza. Ela carregara aquela frase no peito por 12 anos, como uma pedra que ela achava ser seu próprio coração. Não era dela. Fora colocada ali cuidadosamente, pacientemente por uma mulher que precisava de uma garota que nunca esperaria ser mantida e, portanto, nunca sairia. Oh, disse Rhea. E então ela não disse nada por um longo tempo. Rhea, disse ele. Não. Eu te amo, disse Torrik Vane. Ou amo você desde que você me disse que ninguém a segura. E eu não consegui pensar em uma única coisa para responder que não fosse uma promessa que eu era proibido de fazer. Ela olhou para ele. Você não achou que eu acreditaria em você? Disse ela sobre ela. Não. E você estava certo. Seus olhos estavam marejados e ela não os tocou. Essa é a parte que eu não posso sobreviver. Torrik, você estava certo. Você olhou para mim e pesou o que eu valia para você. Exatamente como ela me ensinou. Todo mundo sempre faria. E você acertou a soma. Ela saiu. Ylvar Husky esperava no corredor. Claro que sim. Rhianna saiu do arquivo com toda a sua vida em pedaços atrás dela. E lá estava Ylva, a 10 passos de distância, parada à luz de lamparina com as mãos cruzadas. E toda a parte de Rhianna, que ainda era de 14 anos, queria correr para ela. Ela se fez andar. Minha garota, disse Ylva, você está branca como um lençol. Estou cansada. Você tem chorado. As mãos quentes de Ylva subiram e envolveram seu rosto. Rhianna ficou ali e deixou um assassino segurar seu rosto e não moveu um músculo. Oh, querida, o que ele fez? E lá estava, a pequena pressão. 12 anos de pequenas pressões, todas tão gentis que ela nunca sentira a forma da mão. Ele mentiu para mim, disse Rhea, e deixou sua voz falhar porque não precisava de ajuda. Eu sei. O rosto de Ylva estava macio de tristeza. Eu sei há semanas e não consegui pensar em como lhe contar. Rhea, ele assinou o anulamento esta manhã. Rhea ficou muito parada. O quê? Halvar Greaves me mostrou ele mesmo, assinado e selado a 10ª badalada em seu próprio estudo, com sua própria mão. Ele está lhe dispensando, meu amor. Ele conseguiu o que precisava de você e terminou. O polegar de Ylva acariciou sua bochecha. E o quarto ao lado do seu? Aquele que eles não a deixam abrir. Você sabe o que há nele? O coração de Rhaina parou. Armazenamento, disse ela. Um berçário, disse Ylva gentilmente. Um berço e ganchos na parede e um pequeno pássaro na janela. Ele está construindo uma mentira, querida. Um berçário para convencer a corte cinza de que uma criança está chegando para que eles adiem o anulamento tempo suficiente para ele encontrar uma esposa que possa realmente lhe dar um. Ele o construiu no escuro ao lado de sua cama enquanto você dormia. Irrsga ficou no corredor do Palácio de Inverno e ficou muito quieta e muito clara da maneira como sempre ficava quieta e clara, no exato momento em que os rastros não faziam mais sentido. Porque a 10ª badalada naquela manhã, Torrik Vane estava sentado no fim da mesa da pequena biblioteca, com ela em silêncio, bebendo nada por 2 horas. Ele não assinara nada. Ylvar Husky estava mentindo na cara dela. E isso era a menor das 2 coisas. A maior era o pássaro. Rhea nunca abrira aquela porta. Rhea nunca vira dentro daquele quarto. Sable não falaria sobre isso. E o rei não o nomearia.
E havia uma fechadura nele e uma chave. E a chave vivia em seu casaco. E um banqueiro de Margate acabara de descrever o conteúdo para ela, item por item, até a forma de um brinquedo em uma janela, o que significava que ela tinha um homem dentro de um carpinteiro, alguém com serragem nas mãos e piche sob as unhas, que voltava para Margate e lhe dizia o que havia construído naquela semana. A mão de Rhea não foi ao cinto. Ela pensou nisso. Pensou nisso com uma grande, fria e cuidadosa fome. E ela não o fez porque Ilver Husky tinha 400 homens em Margate e Raina SGE tinha 9 cães e um braço ruim. Então ela deixou seu rosto desmoronar em vez disso. "O que eu faço?" sussurrou ela. Os olhos de Ilva afiaram-se. Foi a menor coisa. Um aperto, meio batimento cardíaco. E Rhena vira exatamente essa expressão, em Hessa, 100 vezes. No meio segundo, antes de um coelho finalmente sair da toca, algo em seu peito morreu silenciosamente. Outra coisa nasceu. "Venha comigo para a grande corte", disse Ilva. "Agora, esta noite, enquanto ele ainda está no arquivo, você se levanta na frente de Halvar Grieve e lhes diz a verdade, querida, que o casamento nunca foi real, que ele coagiu um devedor para sua cama para segurar seu trono." Ela apertou as mãos de Rhea. "Não pode vir de mim. Sou uma banqueira. Dirão, eu quero o ouro dele. Deve vir de sua própria esposa. Eles o destruirão." "Sim", disse Ilva Husky, e sorriu para ela com enorme ternura. "Eles vão." A corte cinza sentou-se no salão de inverno. 30 deles, e Halvar Grieve à cabeceira da mesa, com suas mãos macias dobradas, e o rei em pé na extremidade, sozinho, porque já o haviam chamado e ele já viera. Ele olhou para cima quando ela entrou atrás de Ilvar Husky. Seu rosto fez algo. Iluminou por meio segundo, sem esperança, e então ele viu com quem ela viera e se apagou, e ele simplesmente ficou ali, esperando que ela o terminasse. "Meus senhores", disse Ilva, "a rainha tem algo a dizer." Todas as cabeças viraram. Rainha SG ficou em frente a 30 homens que possuíam tudo e olhou para o fim daquela mesa para Thorik Vane. "Sinto muito", disse a ele sem uma palavra. "No mundo, eu deveria ter acreditado em você." Então ela se virou para Halvar Grieve. "O Marchand Husky me diz que o rei assinou um anulamento à 10ª badalada esta manhã", disse ela, clara e plana e carregada. "Isso é falso." A 10ª badalada desta manhã, o rei estava sentado a uma mesa de distância de mim na pequena biblioteca onde ele esteve todas as manhãs desde que nos casamos, e eu juro isso perante qualquer corte neste reino. O salão ficou absolutamente parado. "Ela também me disse agora mesmo em um corredor", continuou Rhena, "exatamente o que está dentro de um quarto trancado na ala leste. O berço, os ganchos, o pássaro na janela. Ela deixou isso pairar. Eu nunca abri aquela porta, meus senhores. Eu nunca vi dentro dela. Meu marido nunca a nomeou, e seu mordomo não falará sobre ela. E há uma chave para ela, e ele a carrega consigo." Ela olhou lentamente ao redor da mesa. "Então eu pediria que vocês considerassem como um banqueiro de Margate conhece a forma de um brinquedo no peitoril de uma janela na própria casa do rei e quais de seus carpinteiros ela paga." Ilva disse que isso é grief. Ela não está se sentindo bem. "Procurem seus aposentos", disse Rhena. "Procurem Margate. Procurem seus livros de registro esta noite, enquanto ela está de pé na sua frente e não pode alcançá-los, e vejam se encontram uma garota magoada ou 10 anos de carvão do rei." Seu queixo se ergueu. "Há Wolfsbane neste palácio, meus senhores. O suficiente para matar um alfa. Entrou em sua taça há 4 horas, e eu a derrubei de sua mão. Perguntem-se quem neste reino pode pagar por tal coisa." Halgrave olhou para Ilvar Husky por um longo, longo momento. "Uma busca", disse ele baixinho. "Não lhe custa nada, Marchines." E o rosto de Ilvar mudou. O calor saiu dele, como o calor sai de uma sala quando uma porta se abre. De repente, e o que sobrou não foi uma mãe. E Rainha finalmente viu a coisa que ela estava vivendo ao lado por 12 anos. Alva veio para ela rápido. Rhea a estava lendo desde que tinha 14 anos. Ela viu a faca antes que saísse da manga, porque passara metade de sua vida observando aquelas mãos,
E ela pegou o pulso e o virou, e colocou o rosto de Marshall Hask de bruços na mesa de inverno entre os papéis da própria corte cinza, com um joelho nas costas e o braço dobrado errado. Rina se inclinou para seu ouvido. Você me disse que eu valia o que eu era útil para, disse ela. Você deveria ter sido mais cuidadosa com o que me fez boa. Então, os guardas a pegaram. E acabou. O salão esvaziou. Os lordes saíram em pequenos grupos sussurrantes. Alguém pegou a faca. Alguém anotou tudo. E então, foram os dois no salão de inverno. Você me salvou, disse Toric. Ele soava arrasado. Rhea, depois de tudo, você ainda... Paredei uma traidora, disse Rena. É tudo. A luz saiu de seu rosto. O vínculo é real, disse ele. Você sentiu. Eu sei que você sentiu porque eu senti você sentir. Sim, disse ela. Sua voz estava perfeitamente calma, o que lhe custou mais do que qualquer coisa jamais custara. Você olhou em meus olhos todas as manhãs por 3 meses, e me deixou acreditar que eu era mais para você do que útil. Você não pode dizer a palavra par e ter isso desfeito. Rena, por favor, eu farei qualquer coisa. Não há nada a fazer, disse ela. O contrato vai até o último dia do jejum de inverno. Eu sou uma SGE. Pagamos o que devemos. Ela caminhou até a porta. Vejo você na mesa de inverno 3 noites em 7, Sua Majestade. E então, eu irei. Restavam 280 dias, e ela suportou cada um deles. Essa foi a coisa que ninguém depois conseguiu acreditar completamente. Ela não correu. Ela poderia ter ido naquela mesma noite. A dívida foi queimada, e nenhuma lei no reino a teria perseguido. Ela ficou porque assinara seu nome. Então veio a primavera, e o verão, e o longo e lento descanso do outono. E Rainha, SGE, sentou-se à mesa de inverno 3 noites em 7, com a cadeira da rainha sob ela, e o anel da rainha em sua mão, e ela foi impecável. Ela foi graciosa com o que restava da corte cinza. Ela respondeu às perguntas suaves e gentis de Halvar Greaves sobre sua saúde. Ela se pôs onde lhe foi dito para ficar, e não falou com seu marido uma vez, exceto quando a sala exigia. Ele nunca a chamou para sua porta, nunca pegou seu cotovelo em um corredor, nunca usou a enorme maquinaria de ser rei para fazê-la sentar e ouvi-lo. Ele simplesmente a deixou ir um dia de cada vez. Por 280 dias, ele escreveu em vez disso. As cartas chegavam à sua porta, não todos os dias, talvez 2 em uma semana. Algumas eram longas, outras tinham 4 linhas, e algumas não eram sobre ela. Uma disputa de pensão, uma pergunta sobre cães, uma piada ruim sobre um duque, como se sua opinião ainda valesse algo para um homem que a estava perdendo. Ela leu todas. Ela não respondeu nenhuma. Ela as guardou todas em uma caixa debaixo da cama, o que ela nunca admitiu a si mesma. Continuo tentando escrever um pedido de desculpas e ele continua se tornando uma explicação, que é o pedido de desculpas de um covarde usando um casaco. Você disse que eu pesei o que você valia para mim. Você está certa que fiz. O que não consigo fazer você acreditar é que terminei a soma no 1º mês e passei todos os dias desde então segurando uma resposta que não tenho permissão para lhe dar. Não quero você de volta porque você foi útil. Quero você de volta porque a biblioteca é um quarto muito pequeno e não consigo sentar nele. E no último dia do jejum de inverno, 1 ano para o dia, Sable Marrow leu a dissolução em voz alta no salão dos livros de registro, no frio, na pedra negra, em uma voz que não deixava espaço para sentimento. Durou 4 minutos. O rei assinou. Sua mão estava firme. Rhea assinou. A dela também. E ela se odiou por isso. Ninguém parou. Não houve discurso. Ninguém correu pelas portas. Os escribas anotaram tudo e o livro de registro fechou com um pequeno som seco, como um pássaro pousando. Irina SGE saiu do palácio de inverno com seu nome e seus 9 cães, e uma caixa de cartas que ela se dissera que jogaria fora. Margate, no outono, era cinza e úmido, e cheirava a fumaça de carvão. E ela pegou uma casa na beira dela, com um curral para os cães, e era, por todas as medidas que uma pessoa pudesse nomear, livre. As cartas a seguiram. Chegaram à nova casa em 1 mês,
o que significava que ele descobrira onde ela estava e nunca viera à porta. Ela não sabia o que fazer com um homem que podia encontrá-la e não batia. Ela não respondeu a elas. Ela as leu junto ao fogo, com a cabeça de um cão em seu pé, e não respondeu a nenhuma. E toda vez que uma nova chegava, ela sentia a mesma coisa, que era um tipo de alívio terrível que a enfurecia. E então, no 8º mês, elas pararam. A última era curta. Rhea, você se fez clara, e eu fui lento, e sinto muito por isso também. Vou parar agora. Fique bem, e deixe os cães engordarem. Ela leu 2 vezes. Então ela sentou muito quieta em sua própria casa com seu próprio nome na porta e o fogo aceso, e tudo o que ela pedira, e descobriu que não conseguia respirar. Sable Merrill veio no final do 9º mês. Veio em uma armadilha alugada, 90 anos, na chuva, e ficou na porta do canil e olhou para Raina com aqueles olhos pálidos e cansados e disse: a ala leste está sendo fechada. As mãos de Rhea pararam na palha. Ele está esvaziando, disse Sable. Os quartos estão sendo despojados e as portas estão sendo seladas. E a 4ª porta está sendo selada com eles. Ele deu a ordem para que isso fosse feito antes do gelo. Então vim lhe dizer que se você pretende ver o que há naquele quarto, você tem até o gelo para fazer isso. Não é meu para ver. Tem seu nome, disse Sable Merrill. Tem seu nome, desde 11 dias antes de ele ter entrado no salão dos livros de registro e dito ao mundo que era seu marido. Rhea se levantou. 11 dias antes, disse ela lentamente. 11 dias? Disse a velha mordoma. Eu sei porque eu vi entalhar. Ele fez isso sozinho à noite, mal, com um cinzel que ele não sabia segurar, e eu lhe disse que ele era um tolo, e ele concordou comigo e continuou. O palácio de inverno estava muito quieto. Ninguém a parou. Os guardas conheciam seu rosto. Ela caminhou pelos corredores frios e pelos quartos esvaziados, com o coração batendo forte e as botas fazendo barulho na pedra, e finalmente chegou a um corredor de 6 portas na ala leste. A 4ª estava aberta porque os seladores haviam começado. Raina SGE parou na porta. Era um quarto pequeno. Essa foi a primeira coisa. Alguém escolhera o menor quarto da ala e colocaram uma janela na parede leste para que recebesse a manhã. E nele, em toda parte, havia um ano de mãos de um homem. Um berço feito, não comprado, unido nos cantos, da maneira que um homem une uma coisa, quando está se ensinando com um livro. Um canto desajeitado, e o próximo melhor, e o último muito fino, de modo que você pudesse lê-lo aprendendo, simplesmente andando em torno da coisa. Uma prateleira baixa no chão, ganchos na parede na altura de uma criança, 9 deles, e entalhados acima de cada gancho, na mesma caligrafia lenta e ruim do cinzel como o nome acima da porta, o nome de um de seus cães, Hessa Bracken. Cada um deles. Ele lhe perguntara os nomes deles uma vez, nos canis, sentado em um balde virado com a cinza virando lama em suas botas, e ela lhe dissera, e ela pensara que era conversa fiada, e no peitoril da janela leste, onde a manhã entraria, um pássaro de madeira em um fio, ela pôs a mão sobre a boca. Ele o construiu no 1º mês, disse Sable Merrill, do corredor. Antes do carvão, antes do degelo, antes de você pedir uma única coisa a ele. Ele me disse que era armazenamento. Ele lhe disse que era armazenamento, concordou Sable, porque ele assinou um papel que não o deixava lhe dizer o que era. Rhea se virou. Que papel? Disse ela. Sable. O que está na metade dele do contrato? E Sable Merrill, que a recusara uma vez no frio em um salão de livros de registro, no pior dia de sua vida, olhou para ela por um longo momento. Então ela tirou do casaco e pegou 2 páginas dobradas, ligadas na lombada. Ele me disse para queimá-lo, disse ela. Eu estava entendendo. Tenho 90 anos, sou muito esquecida. Ela colocou-a nas mãos de Rhea. Leia no salão, disse Sable Merrill. Foi assinado lá, deve ser lido lá. O salão dos livros de registro não havia mudado. Ainda estava frio. Ainda retinha o frio como um poço retém água. A pedra negra ainda era negra. E a longa mesa ainda estava no meio dela. E o rei Alpha Toric Vane estava do outro lado daquela mesa,
com as mãos atrás das costas, porque Sable o chamara e não lhe dissera nada sobre por que ele havia. Ele não se moveu. Rhaina, disse ele. Ela caminhou pelo salão da maneira que ele caminhara um ano antes, sem pressa, e colocou o contrato na mesa entre eles, e a abriu na página da direita. Sua mão saiu tarde demais, e ele sabia que era tarde demais, e ele parou. Não, disse ele. Você cobriu isso com sua mão, disse Rei SGE, para que eu assinasse sem ver. Pensei naquela mão todos os dias por um ano. Ela olhou para ele. Sente-se, Thorik. Ele sentou. O rei Alfa do Reino de Inverno sentou-se em um salão de escribas, porque uma mulher de canil lhe disse para fazê-lo. Ela leu em voz alta. A segunda parte, Thorik Vane, compromete-se a seguir o seguinte, que ao expirar de um ano, toda a propriedade detida por ele privadamente, e não pela coroa, passa inteira para Rhaina SGE, sem condição, quer ela permaneça ou parta. Sua voz estava firme. Que no caso de sua partida, nenhuma reivindicação será feita sobre ela, nenhuma dívida será nomeada contra ela, e nenhuma razão lhe será pedida. Ela virou a página. E que em nenhum momento dentro do prazo deste contrato, a segunda parte pedirá à primeira parte que permaneça. O salão estava completamente silencioso. Nem uma vez, leu Rhaina, nem em palavra, nem em escrita, nem por qualquer meio indireto que ela não possa a qualquer momento ser obrigada a recusar a um rei, que tudo o que ela dá sem ser pedida. Ela baixou a página. Ela olhou para ele. Ele estava olhando para a mesa. Você abriu mão do seu direito de me perguntar. Ela disse. Sim, por um ano. Sim, você entalhou meu nome sobre uma porta 11 dias antes de saber se você sequer aceitaria minha mão. Ela disse. Então não me diga que você se casou comigo por causa de Ilvarask. Você sabia de Ilvarask há 2 anos, e você não fez nada. Então uma dívida foi chamada em uma mulher de canil, e você estava naquele salão dentro da hora com um contrato já escrito. Thorik Vane fechou os olhos. Ambas as coisas são verdadeiras, disse ele. Essa é toda a minha culpa. Eu precisava de alguém que ela confiasse, e eu a observara por 2 anos. E quando as duas se alinharam, eu me disse que era estratégia, porque estratégia era a única palavra que eu tinha permissão para querer em você. Ele a olhou. Eu teria encontrado outra maneira de chegar a Ilvarask. Não havia outra maneira de chegar a você. Você construiu um quarto com os nomes dos meus cães, disse ela, e você sentou do outro lado de uma mesa de mim, todas as manhãs, por 3 meses. E você se obrigou por escrito com sua própria mão a não dizer uma única palavra sobre isso. Regia, por quê? Ela disse, e sua voz finalmente rachou. Por que em nome de todos os deuses você faria isso? E Thorik Vane olhou para ela e não havia nada em seu rosto, exceto a verdade que ele carregava sozinho por um ano. Porque eu fui querida pela minha utilidade, a minha vida inteira, disse ele, e eu preferiria ter morrido naquele quarto do que fazer isso com você. Você era uma mulher com uma dívida parada, em um salão frio, sendo vendida para um homem com uma casa quente. Se eu tivesse pedido para você ficar, você teria ficado. Você teria ficado porque eu era o rei e porque eu segurava a tinta, e porque ninguém nunca a havia mantido, e você teria aceitado o que foi oferecido. E eu nunca, pelo resto da minha vida, saberia se você quis dizer isso. Ele espalhou as mãos. Então eu tornei isso impossível, disse ele simplesmente. Eu tornei possível que a única maneira de você ser minha fosse você vir me buscar. E então eu construí o quarto, e esperei, e perdi. Rhaina Side ficou no salão dos livros de registro e olhou para o homem mais corajoso e assustado que ela já conhecera em sua vida. Então, ela pegou a caneta. O que você está fazendo? Disse ele. Ela escreveu no final da página dele, sob o nome dele, em uma caligrafia que não estava nada firme. Então ela virou e a empurrou pela mesa de pedra negra para ele. Ele a leu. Ele a leu 3 vezes. Ela o observou fazer isso. Diga isso em voz alta, disse ela. Você não tem permissão para perguntar. Eu verifiquei, mas eu posso. E Thorik Vane, com a mão trêmula, leu o que ela havia escrito sob sua própria assinatura. Mantenha-me, leu ele. Não, você está nele.
Ele olhou para cima. Rina, você não tem o direito de dizer. Não. Seus olhos estavam marejados. Está escrito. E você assinou há 1 ano, e eu só preenchi o resto. É assim que os contratos funcionam, Sua Majestade, como você teve o trabalho de me ensinar. Ela se inclinou sobre a mesa. Então me mantenha, e não ouse voltar atrás. Ele veio do outro lado da mesa tão rápido que derrubou a cadeira, e em um salão frio construído para Etna, na Pedra Negra onde ela fora vendida. Rei Asge foi beijada por um homem que passara 1 ano proibindo-se de perguntar, e ela sentiu o vínculo se abrir entre eles como uma porta soprada pelo vento em uma tempestade. E desta vez, ela não o soltou. E desta vez, ela não chamou de frio. Eles se casaram novamente na primavera, mal e lindamente, e toda a cidade saiu para isso. Ela esperava estar calma. Ela estivera calma durante um incêndio, um envenenamento e uma faca. Ela chegou a 4 palavras em seus votos e teve que parar e ficar ali sendo olhada por 6.000 pessoas enquanto se recompunha. E Thoric Vane simplesmente esperou, segurando ambas as mãos dela, com uma expressão de alegria tão aberta e indigna que metade da primeira fila começou a chorar em vez disso. Tilda Rosk morreu na torre do JR, em Marugate, em seu 61º ano. Rhea não foi e não escreveu e dormiu perfeitamente bem. A ala leste não foi selada. Aquele pequeno quarto recebeu a manhã da maneira que foi construído para receber. E no segundo inverno de seu casamento, uma pessoa muito nova e extremamente barulhenta foi levada para lá, passada 9 nomes de cães mal cortados em uma parede, por um homem que nunca aprendeu a segurar um cinzel, e foi colocada em um berço com um canto desajeitado e outro que era muito fino. Você construiu isso antes de saber, disse Rina. Eu construí porque eu não sabia, disse Thoric Vane. Essa é toda a essência do que é o amor. Até onde pude descobrir. Construir o quarto de qualquer maneira. Ela teria argumentado. Mas ele estava certo. E a essa altura, ela já havia desistido de lhe dizer.